Este é o Conversa de Redação, comigo para debater os principais temas do dia, economista Rita Mundim e os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos e Edilene Lopes. Olha só, pessoal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, vira um novo relator do inquérito que investiga fraudes financeiras no Banco Master. Após relutar em abrir mão da relatoria do caso, outro ministro, Dias Toffoli, anunciou que está deixando o comando das investigações. Nos bastidores, fala-se que sobre livre e espontânea pressão, né? A decisão ocorreu após uma reunião de quase 3 horas com outros ministros da corte. Segundo relatos, os ministros estavam descontentes com a atuação de Toffoli no caso, mas não queriam tirá-lo da relatoria. Percebendo o descontentamento e preocupação com a imagem do STF, Dias Toffoli então decidiu ceder após uma espécie de acordão lá na Suprema Corte do país. Eduardo Costa, complicou demais lá em Brasília, hein? Bom dia. Bom dia, boa sexta para todo mundo. Ô Júlio, eu preciso antes dizer do orgulho que tenho da nossa Polícia Federal. A nossa Polícia Federal, nessa série interminável de escândalos, brilha em todos. Ela fez o que precisava fazer e que resultou no Lula na cadeia. Ela fez o que precisava fazer e resultou no Bolsonaro na cadeia. E ela agora fez o que precisava fazer e desmoralizou o ministro do Supremo Tribunal Federal. É claro que ele não pediu para sair do caso, né, Júlio? Depois de uma reunião de tarde e outra de noite, é aquela história. Fala que você pediu para sair. E eu digo mais, já descobriram mais uma coisa assim gravíssima contra ele. Agora descobriram com esses levantamentos da Polícia Federal que as atas daquela empresa Marília, né, que de acordo com as boas línguas quer dizer Marília, que é a terra deles, da família Toffoli, Marília DT Dias Toffoli, Marília, as atas eram lavradas e tornadas públicas de uma forma ilegal, Júnior, porque todas vinham sem assinatura de um dos sócios. Adivinha quem era o sócio, Júnior? A lei da sociedade não permite isso. Não permite esse tipo de comportamento. Até isso estava acontecendo. Então, eu agora cedo falei com uma pessoa de Brasília, que é muito bem informada, Júnior, e essa pessoa me autorizou a dizer o seguinte: há um sentimento na capital da República de que ele deve sair. Do cargo? Vai se aposentar, vai pedir para sair, para evitar que a imagem do Supremo continue sob pressão, para evitar que os seus pares sejam obrigados de novo a fazer outra reunião e convidá-lo a se retirar. Há esse sentimento lá em Brasília. E essa pessoa, que conhece a política brasileira e, sobretudo, a mineira, ainda me falou mais. O Tancredo Neves dizia, Eduardo, que você vai com um parceiro até a beira do túmulo, mas não entra na cova com ele. Então, esse sentimento é dos outros ministros, ou pelo menos a maioria deles, lá no Supremo, é o sentimento no Congresso Nacional, onde a oposição quer, e boa parte dos que representam o governo também. E tem um detalhe, Júnior, que a gente não pode esquecer. Dias Toffoli tem no seu currículo, como destaque, que ele foi advogado da CUT, advogado do PT e advogado-geral da União, nomeado pelo Lula. Só que quando o Lula estava para ser preso, ele não mostrou acenos de solidariedade, de qualquer tipo de comportamento para poder evitar o pior. Naquela questão do enterro também, lembra? Aí o pior, né? O irmão do Lula morre e ele não autoriza o Lula a ir no enterro do irmão. Então, isso está guardadinho no canto do coração do senhor presidente. Esse amigo não me falou isso, mas eu já estou pensando numa outra coisa. Se o Dias Toffoli sai, o Lula tem mais uma vaga no Supremo para tentar um que seja leal. Enfim, você não ouviu, leu ou assistiu nenhum jornalista falando isso hoje? Já não? Não. Então, ousados como sempre, sou o primeiro a dizer. Há indícios de que vão convidá-lo a pedir para sair. Aquele negócio na pelada de futebol que a gente fala com o outro. Pede para e sai. Ô Rita Mundim, o caso virou muito pro Dias Toffoli e realmente de uma forma muito complicada. Quem deve estar muito feliz com isso é o Alexandre de Moraes, né? Porque todo mundo deu uma esquecida nele, esqueceu dos contratos da esposa, aquela história toda. Bom dia. Olha, Júnior, eu acho o contrário. Isso aí, nós estamos puxando um fio de uma meada, porque houve um corporativismo muito grande em defesa do Toffoli, e quem mais defendeu o Toffoli foi o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes. Então eu acho que, na minha opinião, como cidadã, nós estamos
passando pela maior crise que a gente já assistiu no Supremo. Eu escutei o William Vac falando isso ontem, eu concordo em gênero, número e grau com ele. É a maior crise institucional que nós estamos passando desde a Constituinte em 1988. Onde estão os guardiões da Constituição fazendo negócios? Onde estão os guardiões da Constituição montando escritórios para que os pareceres saídos do STF estejam beneficiando clientes de escritórios? Que tipo de guardiões da Constituição nós temos hoje? Então está havendo um corporativismo, houve até aqui um corporativismo, e esse corporativismo começa a ser desmontado para o bem da nossa Constituição e para que pessoas com vontade de defender a Constituição e não de usar cargos para fazer negócios, subam, e ascendam ao Supremo Tribunal Federal. É o início de uma crise que vinha se desenhando pela falta de decoro no uso do cargo. Eu peço licença, Rita, Júnior, para perguntar a ela se ela não concorda. Não é de 88. É a maior crise na história da Corte mais Alta da Justiça Brasileira desde 28 de fevereiro de 1891, quando o Supremo foi criado, ou seja, em seus 135 anos de existência. Eu falo no 88 porque foi um marco da democracia. Eles que são defensores da democracia e da nossa Constituição, eles estão mostrando, alguns deles, por atitudes e por posicionamentos públicos. Há quanto tempo que a gente não vem pedindo que eles se manifestem nos autos, mas eles vêm tomando funções de popstar e defendendo que eles têm o direito de exercer qualquer função, de serem sócios em empresas. Isso foi dito, para todo mundo ouvir. Então, eu acho que eu citei 88 por causa do marco da Constituinte, que foi um marco para o processo de redemocratização do país. Então, é muito triste, Eduardo. Eu concordo com você. Eu nunca vi uma crise dessa e eu nunca vi os discursos que estão sendo proferidos por eles em defesa de atitudes indefensáveis. William Travassos, queria te ouvir. Dias Toffoli, então, deixa a relatoria, porque ele não deveria nem ter pegado, pelo menos na minha opinião. André Mendonça assume e tem toda a movimentação agora em torno dessas investigações, aonde que isso vai dar, Até que ponto isso vai pegar mesmo, vai manchar o ministro ou não? Bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira. Bom dia, bancada. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Júnior, ontem eu falava sobre a questão técnica, e a gente precisa aprender com isso. Eu vou pedir licença a você. O terceiro tema de hoje, e que eu preciso fazer essa referência, fala da redução da maioridade. O Edu fala na Polícia Federal. Primeiro, Edu, Polícia Federal tem 13 mil agentes num país do tamanho de um continente, o que é uma vergonha esse efetivo. E a gente poderia estar aproveitando mais com o reforço da Polícia Federal para encontrar toda essa pilantragem escondida no meio da política e em outros setores. Mas a gente precisa querer investir nisso para poder limpar o Brasil. Em relação à Argentina, aprova a redução da maioridade penal de 16 para 14 anos, esse é o tema que está em terceiro ponto aqui. Em 2007, um menino foi morto no Rio de Janeiro, estava com a sua mãe e arrastado, o João Hélio. E a quadrilha que cometeu o roubo tinha um menor. Eu tive uma reunião com o ex-ministro do STJ entre 89 e 2001, se não me falha a minha boa memória, o meu saudoso, querido irmão Valdemar Ziveiter, e falava para ele: a gente precisa reduzir a maioridade penal. E ele falou assim: é uma cláusula pétrea, a gente não consegue mudar. Então, vamos lá, vamos agir com maturidade. A gente pode mudar tudo que está acontecendo hoje no país, porque a gente não está concordando. A Rita fala: onde estão os guardiões da nossa Constituição de 1988? A gente pode mudar. Vamos fazer o seguinte, vamos propor uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Vamos provocar o Congresso Nacional. Vamos discutir com os deputados e os senadores e vamos fazer um plebiscito popular para a aprovação das mudanças necessárias na nossa cidade depois dessa experiência da Constituição de 1988. Vamos limitar poderes, vamos ampliar leis, vamos fazer uma mudança em toda a estrutura da nossa nação, porque aí a gente vai começar a agir com maturidade. Porque hoje o que você vê são os acordos políticos. Eu vejo na reunião de ontem
a saída honrosa proposta, porque ele fala o seguinte, ó, eu vou sair, mas não vou sair no esculacho, eu não serei impedido, nada disso. Aí, tudo bem, vamos manter todas as suas decisões, mas o senhor André Mendonça assume a partir de agora. Tá bom para você? Tá tudo bem, vamos tocar o barco. Então, assim, por que todas as audiências ou depoimentos da Polícia Federal serão lá no STF? Por que isso não vai acontecer na PF? Cadê a autonomia da Polícia Federal nessa investigação? Isso é, no mínimo, questionável. E os senhores senadores e deputados deveriam estar esbravejando em função do que está acontecendo. Vamos propor a mudança? E é possível, basta querer e basta ter vontade e coragem política. Edilene Lopes, como é que tá esse clima aí em Brasília, hein? Porque a gente reclama muito, muita gente reclama sobre essa questão dos vazamentos da Polícia Federal, mas se não fossem esses vazamentos também, a investigação tomava outro rumo, hein, minha amiga? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores. Exatamente. Os vazamentos acabaram gerando um debate que nós nunca estaríamos fazendo se essas informações não tivessem vazadas. O problema é quando o vazamento é seletivo e, por isso, há uma defesa de que esses dados sejam todos liberados, o que já está acontecendo e acabou revelando informações que muitos temiam, como o ministro Dias Toffoli. O Eduardo tocou num ponto nevrálgico. Ele trouxe uma apuração exata do que está acontecendo aqui em Brasília. Os líderes no Congresso Nacional já discutem uma possibilidade de renúncia do ministro Dias Toffoli sob pena de colocarem um pedido de impeachment em votação contra ele. Uma saída de Dias Toffoli resolveria o problema de todos. Primeiro, do Supremo Tribunal Federal, porque diminuiria um pouco a crise que se instaurou na Suprema Corte, uma crise de imagem principalmente. Daria uma espécie de punição para o ministro Dias Toffoli, atendendo a oposição que quer, de toda forma, a cabeça de um ministro do Supremo Tribunal Federal e a punição por atos que eles têm considerado errôneos e agora está sem defesa de fato, porque o ministro Dias Toffoli não está envolvido em uma questão ideológica, está envolvido, ou pelo menos tem sido citado, em um episódio de fraudes, um episódio fraudulento, e atende ao presidente Lula e ao Davi Alcolumbre, porque libera mais uma vaga no Supremo Tribunal Federal e pode ser justamente a vaga do senador Rodrigo Pacheco. Júnior. Pessoal, seguinte, quer falar mais uma coisa? Duas coisinhas bem simples. O André Mendonça, posso estar enganado, Júnior. Ele pode até enrolar uma semana para não ficar muito feio pro Toffoli. Mas ele vai fazer o que tem que ser feito. Porque o tal contrato com um advogado, com um deputado, que seria a causa de estar no Supremo, já foi provado que não tem nada a ver com o escândalo. Então, o André Mendonça deve mandar o caso para uma vara federal. Aí vai ficar mais desmoralizado pro Toffoli. E, por último, se o Toffoli sai, Júnior, ou independentemente de sair, esse episódio reforça aquela tese de mandato para os ministros do Supremo. Esse cidadão, se for até o final, vai ficar 35 anos no Supremo dando canetada. Não pode, né, Júnior? Pessoal, depois de passar mais de uma semana em um centro de internação de Belo Horizonte, o menor apreendido, suspeito de participar do ataque à padaria que matou 3 mulheres, foi solto por volta das 8h40 de ontem. Da noite, tá? 20 horas e 40 minutos. A reviravolta no caso ocorreu após o principal suspeito, chamado Magno Ribeiro da Silva, de 30 anos, se entregar, né? E no momento do boletim de ocorrência, inclusive, ele confirmava essa questão do crime. Depois, a Polícia Civil, ele deu uma desconversada. O ataque ocorreu no bairro Lagoa, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, no dia 4 desse mês. Ô, William, não demorou demais para soltar esse rapaz, não? 8 dias. E aí eu quero dizer o seguinte, por trás desta detenção tem um CPF. Alguém falou o seguinte, ele é o culpado, ele é o suspeito, leva para a delegacia, apresenta a justiça, esses aqui são os elementos. Por quê? Não, porque ele foi namorado da menina, ele tem antecedentes. Então, aconteceu um pré-julgamento e os elementos naquele momento, eles justificam essa prisão. E o que mais me incomoda é o seguinte... Deram uma coletiva de imprensa ontem, a Polícia Civil, Homicídios e a Polícia Militar, para falar da prisão do sujeito e a liberação do garoto. Eu não quero ouvir mais Polícia Civil, Polícia Militar. Eu quero ouvir a autoridade máxima do Estado. Eu quero ouvir o Ministério Público, a Justiça de Minas Gerais, porque esse pode ter sido, como se a defesa do garoto fala isso, o maior erro do Judiciário Mineiro. E quantos casos acontecem assim? E imagina, você que está me ouvindo agora, se pegam o teu filho e acusam de um triplo homicídio. Porque quando prendem alguém, as autoridades aparecem aqui, fazem um maior estardalhaço dizendo que estão enfrentando o crime. E agora, que prenderam um menor,
E ele foi colocado em liberdade e agora está ameaçado. E vai ficar. E o pior é que ele sai pela porta da frente com a mãe, sem o Estado amparar essa família, depois de trancar esse garoto 8 dias. O que é uma vergonha. Oi, Edilene Lopes, esse caso está tendo uma repercussão muito grande aqui em Belo Horizonte e com razão, né? Porque se isso tudo se confirmar, foi um erro muito grande, acho que em princípio da própria delegada que mandou o menino para detenção, né? Pois é, Júnior, eu tô falando aqui em tese, porque esse caso especificamente não me aprofundei nele, mas a ânsia por dar uma resposta à sociedade não pode levar as autoridades de investigação a cometerem erros tão graves. Nós sabemos que os casos de violência contra a mulher são casos cada vez mais frequentes e intensos. O Brasil tem números terríveis, então toda vez que uma mulher é assassinada, há uma necessidade de resposta rápida, mas a investigação precisa ser cautelosa. Eu fico pensando muito, Júnior, se toda vez que o ego de um homem for ferido, o homem reagir com violência, como é que nós vamos fazer e onde é que nós vamos parar? Nós temos esse caso aí do sul do Brasil, em que levou à morte dos filhos. Imagina se toda vez que uma mulher for traída, ela resolver matar alguém. Como é que seria essa história, né? E é o que acontece normalmente com os homens. Eles não aceitam fim de relacionamento, traição é terrível mesmo, é uma dor dolorosa, mas assim, não aceitam qualquer coisa que aconteça nesse sentido e matam as mulheres. O que a gente tem de triste nessa história? Uma investigação que prendeu alguém que não deveria e 3 mulheres mortas, Júnior. Mais 3 mulheres mortas. E aí, Rita Mundinho, como é que você está olhando para esse caso? Eu concordo com a Edilene. Vamos começar do fim, né? Trágico, 3 mulheres mortas. Então, um caso como esse, o nível da investigação deveria ser mais criterioso para que não houvesse erros, e erros dessa magnitude. E existem profissões, né, como a justiça, a medicina, que o erro ele é fatal para a vida das pessoas. Então, realmente, os processos têm que ser revistos e, muitas vezes, na vontade de punir alguém ou de solucionar um triplo homicídio, pode ter havido muita pressa, né? E nesse tipo de situação, inocentes, né, podem ser prejulgados e passarem por uma situação que com certeza vai marcar também a vida desse jovem, né? Então, realmente, existem processos e existem profissões onde esses processos têm que ser cuidadosamente seguidos. Os erros acontecem em qualquer lugar, em qualquer situação, mas dependendo da profissão, né? Eu repito aqui, em questão de justiça, em questão de medicina, o critério tem que ser muito maior, a régua tem que ficar bem lá em cima e os processos deverão ser revistos. Passa também, Eduardo, por um condicionamento das pessoas, que se matou a pessoa, o principal suspeito é o namorado, né? E ponto final, e aí já julga, condena e manda pra cadeia. Isso também é um problema muito grande nos dias de hoje. Ô Júnior, nesse novo século, que também é novo milênio, nesses 26 anos desse novo milênio, nós vimos nascer uma nova profissão, cujo nome é axologista. Axologista. É um profissional formado pela Universidade do Facebook, com especialização em Instagram e diversas obras enviadas pelo Zap Zap. A função desse profissional é comentar o que não conhece, dar mentoria do que nunca fez e exigir de outros o que ele mesmo nunca viveu. Esses profissionais axologistas que vivem o dia inteiro defendendo a pena de morte aí no Facebook e companhia, e que xingam o repórter quando ele é contra, pensem nisso. Pensem se esse verdadeiro suspeito, ou esse que se acusa, não fosse preso. Se ele tivesse morrido entre a morte do menor e o encontro dele. E para esses axologistas também, que acham que preso tem o seguinte: prende e joga lá, que se dá, tá preocupado com comida, com ambiente. E se esse menino fosse morto nesses 8 dias, se ele tivesse julgado numa cela de monstros aí, de 30 monstros, uma cela que cabe 5, e alguém falou assim, matou 3 mulheres por gracinha, e eles matam esse menino. E sobre os erros da profissão, um jornalista que expõe um menor desse numa situação dessa, coloca em risco a vida desse menor e da família dele, e pode matar uma pessoa também. E ele não é um médico e nada disso, mas ele tem uma responsabilidade na apuração. Diga, Rita. Eu só gostei que na fala do Eduardo ele fala, né, que esse menino poderia ter sido vítima dos monstros que estão encarcerados. Tem muito monstro encarcerado, muito psicopata encarcerado. E será que tem inocente? Tenho dúvida que tem. Sempre tem.
Sempre é verdade. Mas deve ser a minoria, né? Deve ser a minoria. E outra coisa, gente, o Eduardo falando da internet, da faculdade, do Facebook, a informação que chegou aqui pra mim é que a defesa já tem um monte de print de quem comentou na internet chamando esse menino de assassino, de morto. Ou seja, ainda vai dar confusão você que acha que a internet é terra sem lei. E mais uma coisinha, lá na frente vai ter indenização. Quem vai pagar, Júlio? O Estado, a gente. Nossa. Ponto final no Conversa Geração. Teve Eduardo Costa, Rita Mundim, William Travassos e Edilene Lopes. Agora